Olá, meus queridos alunos do ensino médio, você aí do primeiro ano. Eu vou falar hoje sobre um assunto muito importante, que é um assunto que cai bastante nas provas de vestibular, cai na prova do Enem, cai na prova da UERJ. Então é um assunto que você tem que ficar antenado se você quer passar numa boa universidade, ou também algumas provas aí que exigem esses assuntos, que é muito interessante. Vamos falar hoje sobre o DNA e o RNA, as bases nitrogenadas. Tá? Do que é composta uma base nitrogenada, do que é composto o RNA, do que é composto o DNA, como é que são os ácidos nucleicos. É muito interessante. Então cola comigo, fecha comigo e vamos assistir aqui. Então, pessoal, hoje nós vamos falar dos ácidos nucleicos. O que é um ácido nucleico? É um composto formado pelo encadeamento de grande número de unidades chamadas nucleotídeos. O que é um nucleotídeo? Um nucleotídeo é a união de um fosfato mais uma pentose, que pode ser uma ribose ou desoxirribose, ribose no caso de RNA e desoxirribose no caso de DNA. E, por último, a base nitrogenada. Então, fosfato mais pentose, que pode ser ribose ou desoxirribose, e a base nitrogenada, que é aquelas que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, quais são as bases nitrogenadas que existem? É a adenina, a guanina, a citosina, a timina e a uracila. Essas bases nitrogenadas elas vão compor ou DNA ou RNA. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver qual base que complementa uma a outra para formar as moléculas de DNA e RNA. Tá? Mas por enquanto, atenham-se que a adenina e a guanina elas são as bases púricas ou purinas, tá, gente? E a citosina, a timina e a uracila elas são as bases pirimídicas ou pirimidinas. Beleza, pessoal? Então aqui você tem como é formado a adenina, a guanina, a citosina, a timina e a uracila, tá, gente? Então lembrando, base adenina e guanina, base púrica ou purina. Base citosina, timina e uracila, base pirimídica ou pirimidina. Beleza, pessoal? Mas tão trava-língua, né? Mas é isso aí mesmo, é só para vocês terem noção aí. E os ácidos nucleicos, pessoal? Vamos lá. Então, a pentose. Existem dois tipos de pentose, como eu falei. Ou é a ribose, ou é a desoxirribose. Agora, por que o nome ribose e por que o nome desoxirribose? Ribose vem de RNA, porque é o ácido ribonucleico. Tá, gente? Então, por isso que é ribose, que é o açúcar, ou a pentose do meu RNA. E desoxirribose, porque eu estou falando de DNA, ácido desoxirribonucleico. Por isso que a desoxirribose é o açúcar ou a pentose do meu DNA. Beleza, pessoal? Não tem nenhuma dúvida. Então, se eu perguntar na prova, ou se você se vê com alguma prova aí caindo com essa questão, qual é a pentose ou o açúcar do RNA? É a ribose. Qual é o açúcar ou a pentose do DNA? É a desoxirribose. Beleza, gente? Muito tranquilo de entender. Aqui você vê como é que é uma ribose e o esquema de uma desoxirribose. Só uma imagem ilustrativa para vocês aprenderem. Então, o que nós encontramos de base nitrogenada do DNA, pessoal? São encontradas quais? Adenina, citosina, guanina e timina. Onde, num DNA, o A se liga com o T, adenina com timina, e a citosina se liga com a guanina. Então, repetindo, o A se liga com T e o C se liga com G. A de adenina, C de citosina, G de guanina, T de timina. ATCG. Beleza, gente? Essas são as bases, os pares básicos que existem no DNA. A molécula do DNA apresenta dois filamentos torcidos em hélice ligados um ao outro pelas bases nitrogenadas. Então a fita de DNA, como a gente vai ver daqui a pouco no esquema, ela é uma fita de dupla hélice. Então toda vez que você falar em fita de dupla hélice, você está falando do DNA. O que os exercícios aí de provas eles vão fazer para você se enganar e você marcar a resposta errada? Ele vai tentar te induzir a dizer que o DNA ele tem uma fita simples, mas enquanto você sabe que ele tem uma fita dupla, né, em formato de hélice.
ou então vai tentar te informar que o RNA ele tem uma fita dupla. Não, você sabe que o DNA é que tem fita dupla. Tranquilo, gente? Como eu falei, timina se liga com adenina, AT, não é isso? E guanina se liga com citosina, CG ou GC. Beleza, gente? Dessa forma, a sequência de bases de um filamento determina a do outro. Então é assim que eu tenho a formação da minha molécula de DNA. É muito tranquilo de entender. Aqui que eu falei da fita de dupla hélice. Ó. Sempre o DNA vai ter dupla hélice, ou seja, fita dupla. Tá vendo? Então, é aquilo que eu falei. Se tiver fita simples, já sabe que não é DNA, que é RNA. Tá? Então, muita atenção aí para você não errar essa questão aí. Fita dupla, DNA. Fita simples, RNA. Então, aqui você tem os esquemas de uma molécula de DNA, fita dupla hélice. Tá vendo? Lembrando que A se liga com T, igual eu falei, e C se liga com G ou G se liga com C. Nunca você vai ver T se ligando com C, por exemplo, e A se ligando com G. Você sempre vai ver AT ou TA e CG ou GC, tá, gente? Então, se o livro, algum exercício tentar te colocar uma coisa diferente disso aqui, você sabe que está errado, então a resposta estará incorreta. Então, essas provinhas aí que tem muita pegadinha, muito cuidado. E aí nós temos algumas coisas que acontecem no momento aí para a formação de DNA, RNA. Um deles é a duplicação. Eu tenho duplicação, transcrição e tradução, que a gente vai falar um pouquinho hoje. Mas primeiro vamos falar um pouquinho da duplicação. Vai ocorrer no momento da divisão celular. Divisão celular que é qual, gente? Vamos lá, quais são os dois processos? Isso aí, mitose e meiose, que vocês já estudaram lá no Fundamental com a tia Tereza lá, quando falaram de divisão celular com você lá no 8º ano. Lembra? Ah, eu sei que vocês lembram. Muito bem. Enzimas específicas desenrolam a dupla hélice. Em cada filamento exposto, novos nucleotídeos se encaixam obedecendo a regra ATCG, aquilo que eu falei anteriormente. Nunca diferente, por exemplo, AC e TG, nunca isso. Sempre AT ou TA e CG ou GC. E é uma duplicação semiconservativa, porque ele vai conservar pelo menos uma das fitas moldes do DNA. Então, no momento da duplicação, você vê isso aqui. Quando houver a duplicação, que eu vou explicar mais para frente o que é, pelo menos uma dessas fitas aqui são conservadas. Por isso, elas são chamadas de semiconservativa. Tranquilo? E aí, nós vamos aí falar um pouquinho sobre essa duplicação do nosso DNA. Então, você está vendo aqui bonitona as fitas duplas, né? Então, as fitas duplas, elas estão aqui interligadas, AT, CG, TA, AT, CG, GC, sempre interligadas umas às outras com fita de dupla hélice, tá vendo? Então, a fita dupla do DNA. Essa fita dupla do DNA, ela vai se separar, vai se dividir, ou seja, vai ser o momento da duplicação, em que eu vou conservar uma das minhas fitas, sempre semiconservativa, e novos nucleotídeos, novas bases nitrogenadas, na verdade, elas vão chegar aqui para perto para formar outras novas fitas. Ou seja, eu vou ter esse momento de duplicação do meu DNA. Então eu tive aqui uma enzima chamada helicase, vai separar essas fitas, né? Vão vir novas bases nitrogenadas aqui e se ligar com essas que já existiram aqui, ó. Tá vendo? E aqui eu conservei metade do meu DNA e aqui também metade do meu DNA. E assim eu fiz o processo de duplicação do meu DNA. Beleza, gente? E aí nós temos também, falamos do DNA um pouquinho, agora vamos falar um pouquinho do RNA. O RNA ele é responsável pela síntese proteica, tá, gente? O RNA é o ácido nucleico responsável por esse mecanismo dividido em tradução e transcrição. Lembrando que o que a gente falou aqui foi duplicação, que foi o primeiro processo. Agora a gente vai falar da transcrição e, por último, da tradução, tá, gente? É formado por um único filamento de nucleotídeo, então diferente aqui do DNA, que vai ter dupla fita, o RNA ele vai ter apenas uma única fita. Ou seja, sempre atento para essas diferenças entre DNA e RNA, que cai bastante nas provas. A pentose vai ser a ribose, diferente do DNA. Do DNA é a desoxirribose.
do RNA é a ribose. Encontram-se as bases nitrogenadas adenina, citosina, guanina e uracila. Outra diferença do DNA, né? Por quê? Porque aqui você encontra uma outra base nitrogenada que não se encontrava no DNA. Olha aqui, no DNA a gente tem adenina, timina, citosina e guanina. Aqui você vai encontrar adenina e uracila. Então a timina saiu e a uracila entrou aqui no caso do RNA. Então a diferença é essa base nitrogenada. Onde no DNA eu tenho a timina e aqui no RNA eu não tenho mais timina, eu tenho uracila. As outras continuam a mesma coisa. Beleza, gente? Existem 3 tipos de RNA. Existe o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossomial. O que é o RNA mensageiro? É aquele que vai transcrever a mensagem do DNA para a síntese de proteínas. Beleza? E o transportador? Aquele que vai transportar os aminoácidos. Por que aminoácidos? Se eu tenho aqui a síntese de proteína, eu também tenho aminoácido. Por quê? Porque aminoácido é a proteína é um conjunto de aminoácidos. Certo? Então, o conjunto de aminoácidos vão formar as proteínas. RNA ribossomial é porque existe ribossomo ali naquela estrutura do RNA. Lembrando que ribossomo é uma organela que presente ali que tem a função de síntese proteica. Por isso que a gente fala da síntese proteica aqui, né? Então RNA que contém ribossomo. Qual é a função do ribossomo? Síntese proteica. Beleza, gente? Olha a diferença aqui entre o DNA. Agora dá para você ver bem gritante a diferença. DNA fita dupla, RNA fita simples. Tranquilo? DNA, as bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina e guanina. O RNA, adenina, uracila, então tiro a timina, coloco uracila aqui no RNA, citosina e guanina. A outra diferença é que o açúcar do DNA é a desoxirribose e do RNA é a ribose. Então, assim, tem bastante diferença do DNA para o RNA. E o que as provas de vestibular elas trazem é isso. Elas pegam a diferença entre um e outro, colocam ali e vai te induzir a tentar errar. Mas agora você não vai mais errar, porque você já sabe todos os macetinhos de DNA e RNA. Beleza, pessoal? E aí o RNA mensageiro, como nós falamos, é aquele que vai levar a mensagem, né? Então, vamos lá. Os nucleotídeos do RNA são encaixados pela enzima RNA polimerase, obedecendo a ordem AU. O que é AU? Adenina e uracila, timina e adenina, citosina e guanina. Beleza, gente? O RNA mensageiro inicia o processo de tradução, que é a tradução das proteínas. Então você tem a síntese de proteínas e elas são traduzidas no código genético. Beleza, gente? Tranquilo? Os códons UAA, UGA e UAG não codificam um aminoácido, porém indicam o fim de uma cadeia. Então é muito importante esses códigos aqui que existem. Né? O códon UAUG codifica o aminoácido metionanina e indica o início de uma nova cadeia. Então são os códons que existem que vão traduzir essa mensagem aí dos ácidos nucleicos, tá, gente? É só para vocês entenderem mesmo. E aí eu quero que vocês entendam, relembrando, a diferença entre o DNA e o RNA, porque isso é muito importante, as bases nitrogenadas que compõem o DNA, as bases nitrogenadas que compõem o RNA, os tipos de RNA que existem, o processo de duplicação é importante, o processo de transcrição é importante e o processo de tradução é importante, pessoal. Então é isso aí que eu queria que vocês observassem na aulinha de hoje. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu espero que vocês tenham visualizado bastante aí as moléculas de DNA, as moléculas de RNA. Eu espero que vocês tenham entendido a diferença entre uma molécula e outra, entendido os processos importantes de duplicação, transcrição e tradução. E que vocês assistam esse vídeo, reassistam, assistam novamente e façam os exercícios que eu vou passar para vocês. Tá bom, gente? Então, assim, fiquem com Deus. Tenham um ótimo exercício, uma ótima atividade aí para vocês. Até o próximo vídeo e estudem, porque estar em casa não é desculpa para não estudar, tá bom? Fiquem com Deus e até mais.